A minha questão mais essencial é a compreensão da ciência e da medicina, considerando os aspectos espirituais. Esse é o meu foco. E quando eu me deparei, porque foi, na verdade, praticamente um insight, como eu me deparei com os programas propostos pela Organização Mundial de Saúde, de promoção de saúde, muito ancorados a partir da Carta de Ottawa da década de 80, em cima do visionário de Antonovsky, e também lembrando que Viktor Frankl teve um papel nisso, que foram médicos que estiveram no campo de concentração e observaram o que determinou a sobrevivência deles e de outros, porque estiveram em Auschwitz. A coisa é muito séria. O quanto que aquilo que é chamado de resiliência, enquanto força de espírito e de propósito, o quanto que isso alimentou a sobrevida das pessoas. Então o espiritual passa a entrar na dinâmica do raciocínio da área da saúde. Isso daí me maravilhou. Nossa, mas que coisa tão importante que é a Organização Mundial de Saúde abraçar a importância da questão espiritual. Entendendo a questão espiritual não exatamente como uma vertente religiosa, mas a base daquilo que acaba tendo como consequências as diversas expressões religiosas, ou não, sem uma expressão religiosa exatamente, mas uma visão existencialista. Então eu resolvi me aprofundar e aí eu tive uma outra surpresa, que essa questão espiritual estava dentro de um conceito chamado promoção de saúde, que representa você trabalhar com salutogênese, que é um termo que o Antonovsky vai trazer. Ele que fora professor de uma universidade americana. Depois o Antonovsky foi para Israel, onde foi fundador de uma grande universidade. Mas aqui não é a essência do que eu quero falar, mas que a promoção de saúde lida com salutogênese, que é você chamar os potenciais intrínsecos de cada um, de cada pessoa, de trazer de dentro de você o que você tem de melhor, que te faz compreender as dificuldades que você passa, que te faz suportar, que te faz ressignificar. Eu já tinha lido sobre esses conceitos nos trabalhos do Herbert Benson também, esses da Universidade de Harvard, quando numa obra chamada Medicina Espiritual, ele vai usar um termo muito curioso chamado bem-estar evocado, que é a possibilidade de nós evocarmos o bem-estar de uma pessoa a partir de seus recursos próprios. Depois eu vim a estar com o Herbert Benson na Harvard Medical School, numa oportunidade em que conversamos sobre a importância de tudo que ele vinha desenvolvendo no Mind Body Hospital, e que abria expressão para a fé e para a espiritualidade, nos termos que nós falamos. Inclusive o Herbert Benson, ele sugere que a gente possa um dia trazer esses trabalhos da Harvard aqui para o Brasil, e eu tenho muito interesse nisso. E esse assunto começou a girar na minha cabeça, que na verdade a medicina ou a saúde ou a ONU, a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial de Saúde, haviam abraçado a questão espiritual de uma forma tão interessante. E qual não foi a minha surpresa, me aprofundando nas perspectivas do que representava a promoção de saúde. A Organização Mundial de Saúde vai dizer que promoção de saúde é uma responsabilidade de todo cidadão e é prioridade da organização. Prioridade. E responsabilidade de todo cidadão. Aí eu fiquei encantado com essa ideia. Significa que eu poderia incentivar as pessoas a conhecer saúde e espiritualidade e fazer com que essas pessoas e nós nos juntássemos numa empreitada de alavancar a saúde da nossa população a partir de cada cidadão, na medida em que ele compreenda o que seja o domínio espiritual, dentro, lógico, daquilo que lhe faz sentido, a importância de valorizar aquilo que ele acredita e utilizar essa força
de expressão interna para melhorar a qualidade de vida de uma comunidade, de uma população. Achei extraordinário isso. Aliás, esse termo qualidade de vida, ele vai ser mensurado, para que possa ser traduzido numa linguagem científica, estatística, por um protocolo que é chamado WHOIS, World Health Organization Quality of Life Number 100. Então, inclui o sistema espiritual. Nossa, com esse protocolo, inclusive, que pode ser mensurado cientificamente, os profissionais de saúde podem colaborar e podem entrar no domínio espiritual. Então, não só os cidadãos de todas as áreas, mas também os profissionais de saúde, todos unidos, cada um com as suas competências, dentro de um movimento que é prioridade da Organização Mundial de Saúde. Foi aí que eu entendi que tudo aquilo que eu já trabalhava há muito tempo, como relações da ciência, da medicina, da área da saúde e a espiritualidade, poderiam ser transformados em conhecimentos que alavancassem um movimento alinhado com a Organização Mundial de Saúde, e essa é a minha proposta. Porque eu já venho dando, desde a década de 90, cursos que foram alocados na Universidade de São Paulo, chamava-se Bases Biofísicas e Epistemológicas da Integração Cérebro-Mente, Corpo-Espírito. Quase uma década, se não me engano, foram 7 anos que nós ficamos na Universidade de São Paulo, num sistema de convênio entre a minha clínica e a universidade, no convênio Universidade-Empresa, porque a universidade não tinha esses temas elaborados nos seus departamentos e aquilo era uma novidade. Então nós fomos recebidos em diversos setores da universidade por mais de 7 anos nós trabalhamos esse curso, que eu entendi que poderia ser transformado num modelo alinhado com o Programa de Promoção de Saúde da OMS. Foi essa a trajetória. Então, eu comecei a desenvolver esse tema, que chegou até você através do meu parceiro, o Juliano Posati, que conseguiu traduzir tudo isso para as técnicas necessárias para que chegue até você nas filmagens, nas entrevistas, nos modelos de relacionamento pelas mídias. E então nós conseguimos estruturar o curso, e eu estou na expectativa de futuramente poder unir esforços com os meus alunos que estão entendendo o que eu estou falando, para que de fato a gente possa levar da teoria à prática. Isso se já não tem alunos que já estão colocando em prática isso nos seus diversos setores, ou mesmo na vida pessoal já é muito bom. Mas nós estamos começando um movimento. Ele exige que os alunos se inscrevam, tenham uma taxa de custo, todos nós temos os nossos custos, para que isso daí possa vir a público, e depois começam a surgir os recursos que permitem a Uniespírito, Universidade Internacional de Ciências do Espírito, que é uma universidade livre, com a proposta de capacitação cidadã, exatamente para agregar todos aqueles que estejam motivados a se unir e se juntar a esse movimento. O Brasil tem o privilégio de ter em sua Constituição um programa que são a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do SUS, que são os programas de promoção de saúde do Sistema Único de Saúde, que na minha forma de entender, o SUS é uma proposta extraordinária, pioneira, que o Brasil tem e que precisa de bons gestores e pessoas bem intencionadas e conscientes do valor dessa proposta. E então nós começamos a entender que nós estávamos nesse programa de promoção de saúde alinhados com as propostas das chamadas PNPICs, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, e poderíamos, no futuro, mediante planejamentos de ações na Uniespírito, essa é a minha ideia, no futuro, formar uma estrutura que possa dar apoio, sustentação ou gerar conhecimento para que as PNPICs possam, de fato, se fundamentarem nos postos de saúde, nos hospitais, em todo o nosso país.
Essa é a minha utopia, vamos dizer assim. Já entendendo, como dizia Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo, não com a utopia não como uma abstração da realidade, mas como um horizonte que você coloca adiante como meta a ser atingida. Então eu tenho expectativa, eu olho esse horizonte, eu tenho expectativa de nós concretizarmos essas questões. Na nossa clínica, que hoje é o Instituto Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, nós temos projetos em andamento com pacientes, simulando aquilo que poderia ser aplicado nos postos de saúde, trazendo isso que nós estudamos, que são a promoção de saúde, como você estuda nos meus cursos, trazendo para a prática, com protocolos de ação na prática. Então eu estruturei um protocolo de salutogênese que, na verdade, é uma opção diferente do protocolo do Antonovsky, que tem muita informação muito técnica. Eu acho difícil isso no posto de saúde, no dia a dia. Então eu construí um modelo mais qualitativo, mais simples e prático, de formar uma estrutura de promoção, uma proposta. Nós estamos na prática formando grupos e atividades, etc., em nossa clínica, exatamente para fundamentar na prática aquilo que você estuda na teoria. E também, e essa é uma questão muito interessante, quando eu vim de uma formação espírita, através dos centros espíritas kardecistas, entendo que todas as formações religiosas, católica, protestante, umbanda, seja quais forem, estejam interessadas no bem da humanidade, são valiosíssimas. Acredito grandes possibilidades nessas instituições todas. Que tenha muitas igrejas, assim teremos menos presídios, como dizia o nosso querido Chico Xavier. Então, o que acontece? Nas igrejas você tem grupo de rezadeiras, você tem as bênçãos, você tem as imposições de mãos, você tem os dons espirituais de cura. Nos centros espíritas tem os passes, tem os tratamentos espirituais, tudo isso é promoção de saúde. Olha que maravilha! Então isso significa, por exemplo, no caso, como eu tenho uma formação espírita, e eu acho que é um campo muito fértil de conhecimentos, você imagina, a obra do Allan Kardec, a obra do André Luiz, é a espiritualidade com a medicina, com a ciência, com a psicologia, tudo ali muito bem entrosado. É um material feito. E tudo que se faz ali no centro espírita é exatamente promoção de saúde. E, inclusive, o próprio conceito de promoção de saúde, ele qualifica melhor o que está se fazendo. Porque você não vai ali, por exemplo, numa reza, ou tomar um passe para curar uma doença, na concepção de dizer, essa doença vai desaparecer. Isso não é escopo do espiritual. O espiritual vai fazer o quê? Vai te dar força para você superar o problema, para você aprender a lidar com o problema. Então, os conceitos de promoção de saúde ajudam essas instituições, como os centros espíritas, por exemplo, a qualificar aquilo que fazem dentro desse terreno da promoção de saúde. Foi quando, então, eu tive a ideia de levar a promoção de saúde para esse campo também, que são os centros espíritas. É um outro bloco de atividades, e o meu amigo e parceiro Juliano Posati achou a ideia bastante viável de ser disseminada e de ser organizada, e então nós lançamos os Centros Espíritas Promotores de Saúde, que é uma versão para essas instituições, focado dentro daquilo que é o eixo axial do pensamento do professor Allan Kardec. Bom, então ficou um segmento para o cidadão aberto, dentro de suas convicções quaisquer que seja, e um segmento institucional para esse segmento do movimento espírita, uma contribuição, mas tudo isso somando para uma grande contribuição para o nosso Brasil. Tem grandes perspectivas, porque o Brasil é um país muito sui generis. A nossa economia não é uma economia fundamentada na guerra. Ao contrário dos grandes países dominantes economicamente, que têm a economia fundamentada na guerra. Então, a boa parte da economia vai para a produção de armas. Boa parte não, a maior parte. O maior orçamento da ciência vai para o estudo e fabrico de armas. O Brasil não tem isso. Todo o nosso país está ancorado no braço do povo. É um outro tipo de perspectiva que o nosso país alimenta para o futuro
E você que é um cidadão brasileiro, e se não for, ainda que tenha alguma veia do nosso querido Brasil correndo aí no seu sangue, não é? As possibilidades de nós unirmos nossos esforços em prol dessa nossa pátria com perspectivas de tanta prosperidade, com outros paradigmas, quais sejam aqueles que estão ancorados no amor e na solidariedade. É isso.